colocou um intruso na briga pelas vagas, que aquele grupo era Flamengo e LDU. Ao perder para o Central Córdoba, o Flamengo colocou o time argentino na brincadeira. E não conseguiu ganhar na Argentina. Eu só queria lembrar essas pessoas, assim, eu acho que o Palmeiras está com um planejamento muito bom, está num momento muito bom. Mas não tem feito grandes jogos. Ontem eu não vi o jogo do Palmeiras, só vi os lances e depois vi os números e li algumas crônicas. Não jogou Mas bem, não. não jogou bem pelo que eu entendi e pelo que os colegas que acompanharam o jogo disseram. Não jogou bem contra o Vasco. Tá? Também não jogou bem contra o Vasco. Não tem feito. Contra o São Paulo, não jogou bem contra o São Paulo. Ganhou naquela última bola ali com o Vitor Roque. Mas, assim. Briga até o final e tal. Como é que foi o Palmeiras ano passado? Na Libertadores. E ano retrasado. E no outro. E na Copa do Brasil. Então, assim, criou-se uma lenda que o Palmeiras sempre vence, sempre chega. Não, ele está num momento interessante, no começo de campeonato. Ele tem um elenco mais jovem que o do Flamengo na média e parece assim, com jogadores nesse momento mais saudáveis. A gente não sabe, vai sair o Estevão, assim. O Palmeiras é um fortíssimo candidato? Sim, óbvio que é. É chover no molhado, fala isso. Mas achar que já acabou o campeonato. Enfim, e lógico, como o André já destacou, tudo que acontece de bom ali é reflexo de uma continuidade. Aí o cara já acha que o Felipe é estagiário, já quer interromper a continuidade. Então, como é que você quer, meu amigo? Você quer o quê? Continuidade só com o Jorge Jesus? Só que o Jorge Jesus, vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes, que esse pessoal não aceita. O Jorge Jesus é que interrompeu a continuidade, tá, no Flamengo. Ele foi embora. Ele largou o Flamengo. Ele meteu o pé. Ele levou toda a comissão técnica embora, deixou o Flamengo sem ninguém. Ele entrou no avião, no jatinho do Luiz Felipe Vieira, então presidente do Benfica, e foi embora. Ele. Mesmo sendo detestado por parte da torcida do Benfica desde que ele foi para o Sport. Que, aliás, sábado foi bicampeão português. E mais um fiasco do Bruno Lage, né? Já tinha perdido um título ganho com o Benfica, perdeu aquele com o Botafogo, começou a derrocada com ele, até chegou a entregar o cargo no jogo que perdeu o Flamengo, e estava à frente, tropeçou 6 rodadas no final, empatou com o Arouca, fez um jogo na penúltima rodada com o Sport em casa, era só vencer para recuperar a liderança, empatou, e no fim de semana acabou ficando mais uma vez sem um título. Parece uma sina desse treinador, por sinal. Mas o Jorge foi embora porque ele quis. Não foi o Flamengo que mandou ele embora. E ele era o mister, hein? Amado pela torcida. Então você tem que ter um pouco de amor próprio também. Eu acho que a gratidão ao Jorge Jesus é compreensível. Mas esse raciocínio obtuso, achando que a simples volta do português ao Flamengo resolveria tudo. E assim, o que admiram no rival paulista, que é o Palmeiras, nesse rival paulista, não aceitam que o Flamengo crie isso, essas raízes. De uma comissão técnica que trabalhe, que siga, que vá adiante. E outra coisa, esse modelo de jogo não é ideia só do Felipe Luiz, não, tá? É do Boto também. É dos dois. Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Implay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Implay. Link na descrição. Implay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. O Boto também acha que o Flamengo tem que jogar de uma forma agressiva dessa maneira. Os dois pensam assim. E é importante estar alinhado, né? O dirigente com o treinador. Estar alinhado no mesmo segmento de trabalho. Nunca critiquei falar elenco subestimado, técnico sem casca, o que vai dar. Bruno Ferreira, Palmeiras faz isso, coloca a base. Eu acho que ele quis dizer elenco superestimado, né? É isso mesmo. Ele até perguntou, na verdade, em seguida mesmo aqui, ó, André. É complicado entender o Felipe, Mauro, está perdido? Foi até uma pergunta, em consequência. Pela inexperiência também, talvez, né? Do Felipe. Eu não entendi. Qual a pergunta dele? Ele perguntou se o Felipe está perdido. Ele falou que o técnico é inexperiente, sem casca. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, né? Eu entendi como uma afirmação. Me parece. Essa é a opinião dele. Eu acho que não. Tá aí Não acho que respondido. tá perdido. O que é um técnico perdido? Porque empatou com o Botafogo, que é campeão brasileiro da Libertadores, o Felipe está perdido. Gente, tem lá os defeitos dele, os erros. Assim, já critiquei o Felipe aqui, mas peraí. O Abel estava perdido quando perdeu para o Flamengo a classificação na Copa do Brasil passada? O Abel estava perdido quando o Palmeiras foi eliminado na Libertadores pelo Botafogo? E quando, de novo, como lembrou o André, perdeu para o Botafogo? Lembrando a situação, o Botafogo jogou terça-feira em São Paulo contra o Palmeiras, precisando vencer, Palmeiras em primeiro no campeonato,
e na quarta viajou para a Argentina para no sábado decidir a Libertadores. E o Botafogo na terça-feira à noite, a tabela foi toda contra o Botafogo. Até na época eu falei muito sobre isso, que é um absurdo. Ah, não tem outra data. Peraí, meu irmão, pô, na terça, os caras viajam na quarta para jogar Libertadores sábado. Olha que uma sacanagem. E o Botafogo foi lá e ganhou. O Abel estava perdido? O Abel estava perdido quando foi eliminado pelo Atlético do Felipão, Atlético Paranaense, na Libertadores? E quando perdeu para o Boca, também estava perdido? E agora, esse ano, quando perdeu para o Corinthians, no Allianz Parque, o título paulista do Abel estava perdido? Por que o Felipe Luiz está perdido? Porque ele empatou com o Botafogo? É isso mesmo? Eu acho que ele ficou perdido no jogo do Central Córdoba. Ali ele foi muito mal. Ele e todos, que não foi só ele. O time se desmobilizou. Aquele jogo é o problema da temporada. Vou repetir. Para quem chegou agora. Os efeitos colaterais, eles vão se estendendo e chegaram nessa semana. O jogo de quinta-feira, gente, com a LDU, era para ser um jogo assim. O Flamengo vai para o Maracanã tranquilo, sem problema. Se tivesse que administrar a Arrascaeta, não jogaria para jogar contra o Botafogo, já classificado. Como é que foi a semana do Palmeiras? Para ficar de novo no exemplo do líder do campeonato. Jogou quinta-feira, 7 da noite, contra o Bolívar, que aliás está muito mal em relação do ano passado, né? Que venceu 2 vezes o Flamengo. Tem uma vitória contra o Sporting Cristal, o último do grupo, nem vai pegar a Sul-Americana pelo jeito. O Bolívar tomou 2 gols rápidos, o Palmeiras em pouco tempo venceu por 2-0. E administrou. Ficou 2-0. Já pensou no Red Bull Bragantino. Revezando jogadores e tal. Por quê? Porque ele pode fazer isso. E o Flamengo, às 7 da noite, quando o Palmeiras vencia por 2-0, o Flamengo estava lá chegando no Maracanã por uma decisão, por um jogo de vida ou morte, que não era para ser de vida ou morte, gente. Era para ser um jogo light. Assim, vamos ganhar da LDU e tal, mas já em primeiro, classificado. E esse seria o normal. E se o Flamengo não perde para o Central Córdoba, poderia ter vencido a LDU, porque não jogaria tão preocupado em se defender e não perder aquele jogo, que quase não atacou. Então veja que várias partidas tiveram consequências no comportamento da equipe, e até emocional, em função de uma derrota que colocou um intruso na briga pelas vagas, que aquele grupo era Flamengo e LDU. Ao perder para o Central Córdoba, o Flamengo colocou o time argentino na brincadeira. E não conseguiu ganhar na Argentina. Manteve na brincadeira. E há um grande risco até deles serem eliminados, né? Que seria uma vitória da LDU por 2-0 e o Flamengo ganhando do Tátira. Eles vão ficar em terceiro. Mas estão na briga, estão liderando. Depende só deles. O empate estão classificados. Perder por 1-0, possivelmente estão classificados. Então, uma situação... Enfiaram mais um time. O Botafogo... Era Botafogo e Estudiantes. Quando ele perde para a Universidade do Chile na primeira rodada, e depois perde também para o Estudiantes, ele tinha que se recuperar. Ele coloca o time chileno, que voltava a Libertadores depois de acho que 9 anos, na briga. Então enfiou mais. Era Estudiantes e Botafogo essa chave, são os 2 melhores times. Colocou o time chileno na brincadeira. É a mesma coisa. O resultado que você coloca um adversário que não era para existir. Se cumprisse aquilo que você espera do time do Botafogo campeão, mais investimento do que os demais, e o Flamengo também. Eu acho que ali ele se perdeu, ele e todo mundo. Todo mundo. Aí eu falo assim, o departamento de futebol vai do Boto ao roupeiro. Todo mundo se perdeu. O Flamengo fez aquele jogo de salto alto, como dizia antigamente, que é assim, o time pedante, o time achando que não, a gente resolve aqui e tal. E paga caro por isso. Estourou até no domingo isso aí. Para os dois. Para os dois. Claramente. Agora, achar que o Felipe está perdido porque o Flamengo empatou ontem com o Botafogo, com uma porção de desfalques. Aí realmente, sabe, isso é uma opinião, isso não é uma pergunta. Eu discordo frontalmente. Aliás, é um detalhe, né? Diziam que eu era defensor do Tite, que eu era defensor do Sampaoli, que eu era defensor do Paulo Souza, do Vitor Pereira. Eu sou defensor de todos os técnicos. Agora diz a mesma coisa do Felipe Luiz. Eu sou assim, sou defensor de que o técnico tem um mínimo de tempo para trabalhar. Quando chega a situação insustentável, como a do São Paulo, eu até entendo a saída. A do Tite também concordo. Ano passado chegou uma hora que não dava mais. Quando o Flamengo cai para o Peñarol, não tinha mais jeito. Não tinha mais. Fez um gol no Peñarol. O Tite ali o Tite estava perdido. Ali o Tite percebeu o seguinte, que ele ficou para trás. O tempo dele de seleção, quando ele volta, ele encontra um outro futebol e as ideias dele não vingam mais. Então teve momentos bons, alguns jogos bons, mas não tinha consistência. E repito, o time do Felipe Luiz não toma muito gol. São 11 jogos, 2 jogos que foi vazado, 9 sem tomar gol. Isso vale muito, cara. Se o ataque acerta o pé, muda tudo. Muda completamente. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio.
Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.